Olá, seja bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Luana e hoje eu estou aqui para falar sobre o STJ. Então, os motivos para você ter sido tipado incorretamente como STJ. Motivo número 1, o STJ ele tem plena consciência do que os outros estão pensando, porque ele tem TE, que é o pensamento extrovertido, em uma das suas funções principais. Então, ele tem plena consciência do que os outros estão pensando. Ele tem plena consciência da sua reputação, do seu status. Ele vai zelar por isso, porque ele sabe o que as outras pessoas pensam, o que as pessoas pensam dele. Ele sempre está sabendo isso, né? E ele vai ser muito bom em sistematizar as coisas, organizar espaços, colocar as coisas em ordem. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTJ. O STJ, ele tem SI, que é sensação introvertida, em uma das suas funções principais. O que significa isso? Ele vai recorrer às coisas que aconteceram no passado para lidar com a situação presente e também, né, que isso funciona também com o apoio da NE, que é a intuição extrovertida dele. Isso vai apoiar, né, a intuição extrovertida dele a ver possíveis futuros, tanto para si quanto para a sociedade. Porque o que aconteceu antes vai se repetir. São padrões que as coisas seguem. Então ele se atém bastante a isso. E essa função vai funcionar para ele, assim como funciona para o ESFJ, né, que eu falei em outro vídeo, como um pai protetor. Ele vai proteger o filho de possíveis decisões que ele possa tomar. Então, ele vai sempre se recordar do que aconteceu antes para saber o que ele vai fazer agora. É assim que funciona. Eu agi dessa forma errada no passado, eu não quero repetir esse mesmo erro. O que eu faço para não repetir esse mesmo erro? Eu vou ter que fazer agir diferente na minha vida. Porque as pessoas seguem muitos padrões e esperam resultados diferentes, o que não acontece. A gente tem que agir diferente para ter um resultado diferente. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTJ. E também, a SI dele, a sensação introvertida dele, também tem muito a ver com o senso de conforto e segurança que esse tipo precisa ter. Lembrando que é um tipo bastante tradicional. Então, ele também é ligado bastante à tradição, à honra, ao dever dele. Ao dever dele para si, para a sociedade. Então, ele é muito ligado a isso, certo? Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTJ. O ESTJ, ele tem NE, intuição extrovertida, em uma das suas funções principais. Nessa posição, vai funcionar como uma criança. Ele vai querer dar para as pessoas ótimas possibilidades de futuro. Ele vai ter bastante estímulo nesse sentido de predizer futuros, né, para as outras pessoas, querer transmitir, né, bons futuros para os outros. Ele também, para ele tudo é possível. Para a criança tudo é possível. Então isso também é uma coisa importante. Nessa posição vai ser isso. Então a SI, que é a sensação introvertida dele, vai protegê-lo de decisões erradas, proteger a ele e também as outras pessoas que ele tenha relacionamentos. Lembrando também que isso também funciona quanto mais maduro ele for, mais experiências ele vai ter e também mais possibilidades de ele ver o padrão possível, os padrões, né? Observar esses padrões e ver o que vai acontecer, ter mais certeza disso, depende da experiência desse tipo. Quanto mais a gente experimenta, mais coisas que a gente vivencia, maior a nossa habilidade de ver os caminhos que a gente vai tomar. Quais são os caminhos melhores que nós podemos escolher? Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTJ. Vou falar uma coisa paralela, uma coisa pessoal minha também, né? Eu nunca tive a experiência anterior de viver em São Paulo. Eu nunca morei em São Paulo antes do ano passado. Eu voltei do exterior, dos Estados Unidos, onde eu fui au pair. Fui morar em São Paulo porque eu queria essa vida, porque eu nunca tinha tentado. Aí fui para São Paulo sem emprego, né? Perdi uma parte do dinheiro que eu guardei. E nisso eu vi assim, eu não posso tomar uma decisão na minha vida
que eu faça sem pensar, né, no quanto eu vou gastar, se eu vou realmente conseguir as coisas. Para eu decidir alguma coisa, eu tenho que ter uma coisa mais certa. Então foi um erro certo que eu tomei, um erro certo. Se isso não tivesse acontecido, eu não saberia. Então é através disso que a gente vai observando o que é melhor pra gente, quais são os possíveis futuros melhores pra gente. Ok, o STJ ele tem FI, que é o sentimento introvertido na função inferior. O que significa que ele tem medo de não ser uma boa pessoa, de não ter valores morais altos. É esse o medo, a insegurança dele com relação ao próprio valor pessoal. É onde reside a insegurança desse tipo. Então, o que você deve fazer se você for amigo de uma pessoa assim? Sempre assegure de que ele é uma boa pessoa. Porque se você mexer com essa insegurança dele, ele também vai se voltar contra você. Certo? Então, tente assegurá-lo. Dê confiança a ele. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTJ. O STJ, ele tem TI, pensamento introvertido, e uma função de baixa consciência, que nessa posição indica preocupação. O ESTJ, ele tem preocupação em relação ao seu próprio pensamento lógico. Lembrando que ele tem TE, que é o pensamento extrovertido, então ele é bastante racional. Mas em relação ao pensamento lógico, ao testar os próprios sistemas, ele tem mais dificuldade de testar as coisas, se isso funciona ou não, né? Se é verdadeiro ou falso. Ele tem essa dificuldade de testar as coisas, métodos, certo? Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTJ. O ESTJ, ele é crítico em relação aos outros e a má experiência que eles possam dar a ele. Ele tem sensação extrovertida em uma função de mais baixa consciência, lembrando que ele tem SI, que é sensação introvertida, e a sensação extrovertida dele vai estar em uma posição de menor consciência para ele. Ele vai, muitas vezes, vai ser direto a você, ele vai agir de uma forma direta e dizer isso para você. Se você, por exemplo, foi trabalhar de cabelo desgrenhado, arrumado, ele vai chegar para você e falar isso na sua cara. E muitas pessoas podem pensar que isso é rude, que talvez, né? Mas ele vai ser bastante sensível nessa questão de que a pessoa está dando uma má experiência para ele. Ele está vendo uma pessoa que não se vestiu adequadamente. Isso vai dar uma má impressão para ele. E ele também, lembrando que ele tem sentimento extrovertido, uma função de muito baixa consciência, ele não tem noção realmente do que os outros sentem. Então ele não vai se preocupar com isso. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTJ. O STJ, ele não tem consciência daquilo que ele quer para o próprio futuro. Ele mais se entretém com as possibilidades que o futuro possa trazer. As possibilidades de futuro, né? Tanto para si quanto para os outros. Mas ele não consegue definir o que ele vai fazer. Muito embora ele tenha plena noção do seu próprio dever, né? Ele tem muita consciência do seu dever e honra, certo? Ele se guia por isso. O STJ, ele é um tipo bastante tradicional, então ele tem essa noção do seu dever, né? O que ele tem que fazer. Então, se você tiver em um relacionamento com uma pessoa desse tipo, se ele for seu amigo, né? Estiver em relacionamento mais íntimo, né? Você sempre vai dizer para ele o que você quer, porque ele não tem noção do que ele quer exatamente. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTJ. Como eu já falei, né, o STJ ele não se preocupa muito com a ética, com normas sociais, com protocolos. Ele se baseia muito no seu próprio valor pessoal, no seu sentimento introvertido, na sua balança moral. É nisso que ele se baseia, não na ética do coletivo. Então, ele não tem essa noção. Ele vai ser mais indiferente a isso, porque ele não sabe, não entende disso, né? E também não entende os sentimentos dos outros. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTJ. Vou esperar ela terminar de latir para eu terminar de falar. Ok. Ok, você vai deixar eu falar?
Por favor, eu quero terminar aqui. O STJ ele é um tipo direto que inicia e de controle. O que significa que ele não vai ter preocupação, né, em iniciar uma conversa com as pessoas, vai ser direto ao ponto, sem rodeio. Ele não vai ter rodeios ao falar. Ele não vai para outros assuntos, para tangentes, né? Ele vai ser direto ao ponto. E vai iniciar as conversas na maior parte do tempo. Não dando muito, assim, espaço para interpretações das outras pessoas. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTJ. O STJ, ele busca realizar tarefas através das pessoas, porque ele acredita nessa questão de cooperação. Ele vai ser o guia, vai ser o mentor das pessoas, ele se sente orgulhoso por fazer essas pessoas se tornarem mais inteligentes. É assim que é o ESTJ. E ele vai se sentir confortável em situações de comando. Ele é muito bom em ser o mentor, em ser a pessoa que está no controle, né, da situação. Lembrando que ele quer trabalhar no controle, estando nas coisas sob controle. É melhor do que trabalhar no meio do caos, como outros tipos, como o ENTP, que pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. O STJ, ele já não. Ele vai querer controlar as coisas, que as coisas estejam sob controle. E ele é muito focado no resultado. Ele quer que as coisas alcancem o resultado almejado. E ele vai fazer isso através das pessoas. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTJ. Gostaram do vídeo de hoje? Espero que tenham gostado. Então, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve, isso leva alguns segundos. E também dá um like no vídeo se você gostou, deixa um comentário, certo? Falando o que você achou. Muito obrigada e até mais. Tchau!